Mais uma vez, o título do livro está extremamente claro, então nós já vamos começar de forma direta. O primeiro passo é o seguinte: eu quero que você saiba identificar o que é difícil, porque muitas vezes você pega o livro e você pensa, é difícil, mas nem você sabe me dizer com precisão o que é, né? Qual é a dificuldade ali dentro? Porque às vezes a dificuldade está nas palavras que são rebuscadas. Por vezes, a dificuldade está nos conceitos. Em outras, o encadeamento dos argumentos, das ideias. Em outras, pode ser, na verdade, a falta de conhecimento prévio para entender um autor específico. Às vezes o autor está falando sobre outro autor e você não lê o autor que está sendo citado. Então isso vai dificultar a sua vida. Mas você percebe que com esse primeiro passo já clareia e muito a questão? A maioria das pessoas, elas erram aqui. Elas tratam toda dificuldade como se fosse a mesma dificuldade. E o que geralmente as pessoas fazem? Releem. Elas pensam, eu vou reler o livro, vou reler o parágrafo até entender. Quando, na verdade, não é sobre releitura, tá bom? Quando, na verdade, é pesquisa. Então, vamos supor, voltando ao exemplo que eu disse anteriormente, que às vezes o autor está citando outro. Ler 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes não vai adiantar. Você precisa parar e pesquisar. Pode ser ver um vídeo, pode ler outro livro, pode pesquisar no Google, mas a releitura, nesse caso, não funciona. Então, o primeiro passo é esse: tenha um diagnóstico da dificuldade. Eu quero que você saiba nomear de forma precisa qual é a dificuldade. Se você errar nesse ponto, a sua leitura vai virar um esgotamento mental muito rapidamente. Você vai ser aquele tipo de pessoa que vai ler o livro e não vai conseguir explicar pra ninguém o que você acabou de ler. Então pense, você tá numa roda de amigos, aí você fala, eu tô lendo o livro X. Aí a pessoa pergunta, sobre o que é esse livro aí que você tá lendo? O que você acabou de ler? E aí você vai ficar com uma cara de tacho, porque você não vai saber responder, porque nem você tá entendendo. Eu quero que você leia e retorne da leitura mais lúcido, mais lúcida. Segundo passo é o seguinte: você vai ter em mente que qualquer livro existe para analisar, criticar ou solucionar uma problemática. Nenhum autor acorda em um determinado dia e pensa, que dia lindo para escrever um livro. Não, ele tem uma inquietação dentro dele. O seu dever com o livro difícil é entender qual é essa inquietação. E a pergunta é a seguinte: qual pergunta esse livro tenta responder? Isso te dá uma direção. Você não vai ficar boiando, porque você já está partindo de uma pergunta guia. Terceiro ponto: leia com permissão para não entender. Eu sou estudante de filosofia e se eu ficar tentando entender palavra por palavra, eu não avanço. Até os professores dizem isso em sala de aula. Não entendeu determinada questão? Avança. Porque se você ficar nessa questão ali horas, isso, como eu disse, você vai ter uma exaustão mental, você não vai entender e muitas vezes está faltando repertório intelectual. E tudo bem, porque a cada livro que você lê, o seu repertório vai aumentar. Esses livros difíceis, eles não pedem entendimento na primeira passagem, eles pedem familiaridade progressiva. Não estou falando para você ser uma pessoa relapsa, tipo, não entendi, dane-se, vou avançar da mesma forma. Não, fica ali uns 5 minutos, 10 minutos, mas você tá vendo que tá demorando muito, que você já tá ficando exausto, exausta, pare, continue lendo. Acho que nós estamos no 4º passo ou no 3º passo. É muito óbvio, mas muita gente deixa de lado. Eu já fiz isso em alguns livros, porque eu acho muito chato, mas é uma baita ajuda, falei que é óbvio, tá bom? Ler o prefácio. Não pule o prefácio. Vamos fazer um pacto aqui? Nós não vamos mais pular o prefácio. É chato, é chato. Às vezes é mais difícil do que o livro.
Às vezes o autor que tá ali para facilitar a sua vida atrapalhou a sua vida, mais do que o autor já atrapalhou a sua vida. Mas vamos ler o prefácio, porque ele te dá um mapa do caminho do autor. Então, por onde o autor vai, o que ele tenta responder? E mais uma vez, isso irá te guiar de uma forma muito estratégica e precisa. Aí você pode pensar, mas eu não quero spoilers. E é o que eu digo no meu curso Leituras Inteligentes. Você quer spoilers? Sim, principalmente quando é um livro de filosofia, porque livros de filosofia geralmente são difíceis. Por exemplo, os filósofos alemães, Hegel, Heidegger, Kant, são terríveis. Inclusive, caso você queira entender qualquer livro com clareza, facilidade, de forma estratégica, você pode clicar no link abaixo que preparei esse material chamado Leituras Inteligentes. Ele custa bem menos de R$ 100 e eu te ensino em 5 aulas a como entender qualquer livro, com base em perguntas estratégicas, e eu também te ensino, falo sobre memorização, como relacionar com a vida pessoal. Caso você queira dar uma olhada, fique à vontade. O último passo é o seguinte: tente fazer uma síntese no final de cada capítulo. Às vezes o livro não é dividido por capítulos, então você pode pensar assim: vou escolher 10 páginas. A cada 10 páginas eu faço uma síntese, só para você ver se você entendeu de fato, se não ficou nenhuma lacuna. Caso tenha ficado alguma lacuna e você não consiga escrever de forma fluida, volte no texto, leia mais uma vez e tente escrever sem ler, tá bem? Tente pegar, puxar da sua memória tudo que você leu, tudo que você entendeu. Não precisa ficar perfeito, você não precisa publicar em nenhum lugar. É material de estudos e treino de leitura, retenção e também de escrita. E como eu disse anteriormente, caso você queira aprender a ler qualquer livro, o link tá na descrição e até o próximo vídeo.